Você sabe como ninguém o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para a XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para a XP. Abra sua conta. Oi, pessoal, eu sou Jamile Niero e começa agora mais uma edição do Tá Seguro, o podcast do Infomoney que te ajuda a entender o mundo dos seguros. No programa de hoje, nós vamos falar sobre férias e como o seguro ajuda quem vai viajar com o carro pelo país ou até mesmo fora dele. Vamos te explicar quais coberturas são necessárias ter em uma viagem sobre 4 rodas, como incluir no seu seguro se você não tem, quanto custa e como se preparar para não ficar desamparado em uma viagem com a família. Fica aqui comigo que depois da vinheta tem o papo completo. Bom, para conversar comigo sobre esse assunto hoje, eu estou aqui com o João Merlin, que é diretor de automóvel da Zurich. Oi, João, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Jamile. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito pelo convite. Vamos começar essa conversa, então, Vamos né? lá. João, aqui, eu queria te perguntar, assim, pra gente abrir o papo, né? De forma geral, né? Quais são as coberturas hoje necessárias para quem vai viajar de carro, né? Pensando que as férias estão logo aí, né? A gente tá gravando em novembro, mas esse episódio tá indo ao ar no comecinho de dezembro. Então, quem ainda não foi viajar, tá pensando em ir, a gente já pode começar explicando por aí, né? Quais são as coberturas necessárias para quem vai usar o carro em algum tipo de viagem. Legal, Jamile. Importante pergunta, tá bom? Vamos lá. Todas as coberturas em geral são importantes quando a gente fala de proteção de um veículo, né? Falando aqui de uma cobertura de roubo e furto, né? A cobertura de colisão, seja ela uma perda parcial ou eventualmente uma perda total, né? Ou seja, uma indenização integral, essa é uma outra cobertura. A cobertura também para terceiros, que é fundamental, porque muitas vezes o dano no seu veículo, né, no veículo da pessoa, nem foi tão Quando grande você bate assim. em alguém, né? Exato, nem foi tão grande assim, mas você causou um prejuízo a um terceiro muito grande. Então você tem que. Você é responsável por aquele dano, né? Além dos serviços também de assistência. Muito pertinente e prudente você contratar um plano de assistência bastante adequado à sua necessidade. Aí eu tô falando de guinchos, né? Aí um pacote de quilometragem correspondente à sua necessidade. Se você usualmente costuma fazer grandes percursos, então é importante você ter um pacote de quilometragem adequado a isso, que a gente chega a 800 quilômetros ou até mesmo ilimitado, né? Mas por vezes, pessoas que estão acostumadas a fazer curtos deslocamentos, um pacote de quilometragem de 200 quilômetros é mais do que suficiente, né? Além disso, por exemplo, o carro reserva, para quem não quer ficar sem essa possibilidade, né, de você ter um carro reserva naquele período que o seu veículo estaria sendo Você não ficar reparado. na mão ali, a pé, né? Exatamente. Aí você tem a possibilidade de contratar por 7, 15 ou 30 dias, geralmente, né? Então, acho que isso são as coberturas básicas que a gente tem hoje num seguro de automóvel. Super pertinente, não só para quem vai viajar agora no final de ano, né? Mas para o cotidiano em geral. Entendi. E geralmente dá para comprar essas coberturas separadas ou já dá para comprar um pacote completo? Como é que funciona hoje, assim? Não, geralmente o seguro de automóvel ele é vendido na modalidade completa, como a gente diz, que ele abrange todas essas coberturas que eu comentei, né? Além das coberturas de colisão, incêndio e roubo, né? Indenização parcial, integral e roubo e furto e terceiros, você também tem um serviço de assistência. São atrelados também a esse pacote do produto completo, né? Certo. Naturalmente, aí as seguradoras ousam diferenciar os seus produtos, assim como a gente faz na Zurich também, oferecendo coberturas adicionais, né, ou serviços adicionais para aquele segurado, né? Na Zurich, por exemplo, nós temos a cobertura de pequenos reparos premium, recém-lançada, né, que é um serviço, na verdade, que cobre situações de pequenos reparos, né, como o próprio nome já diz, né, para cobrir pequenas colisões, por exemplo, como a troca de um para-choque, né, que eventualmente não é necessário, não é suficiente para acionar o sinistro ou a franquia do veículo, né? Mas você fica com aquele custo de ter que trocar um para-choque e todos os itens que estão compostos na frente do carro, por exemplo, né? Uhum. Então, por exemplo, isso é uma cobertura adicional.
que Certo. a gente oferece Que além não do tá nesse produto. pacote Não completo tá que você além do falou, produto, né? não tá no pacote completo, né? Mas a gente oferece como cobertura adicional, que aliás é aí a gente consegue agregar mais ainda o valor à proteção do veículo. Entendi. E como é que funciona, João, isso que você comentou de viagem, você tá em viagem, né, todas essas coberturas, elas funcionam só geralmente para o CEP, ali onde a pessoa costuma circular, né, porque a gente sabe que o seguro alto CEP é um fator muito importante, né, ou esse tipo de essas coberturas, né, tanto esse pacote completo quanto essas adicionais, elas também funcionam se a pessoa tá distante da casa dela, né? Por exemplo, eu moro aqui em São Paulo, resolvi ir de carro até, sei lá, a Bahia, por exemplo, que é um lugar maravilhoso, né. As minhas coberturas, se eu tiver o pacote completo, funciona? Eu posso acionar em outro estado? Como é que funciona isso? Pode sim, tá? Você não fica restrita ao seu CEP, né? Onde você mora, né? Aliás, um parênteses aqui, né? O CEP é importante pra gente, na hora de construir um preço, formar o preço para aquele cliente, né? Tendo como ponto de referência a região onde ele predominantemente circula. Essa é a intenção, por isso que a gente captura, né, colhe a informação do CEP, né, Uhum. para identificar onde essa pessoa predominantemente circula. Mas a cobertura do seguro, essa proteção, é a nível nacional, tá Tá. bom? Então, independente se você tenha uma infelicidade de se envolver num acidente na Bahia, ou numa praia, por exemplo, você está coberta, né, com seguro de automóvel, ok? Então, num serviço de uma cobertura de colisão, de incêndio, ou eventualmente um roubo que você tenha, né, e mesma coisa para terceiros, né? É importante só, Jamile, se atentar aos serviços de assistência. Esse sim, como eu comentei, você tem que moldar a sua necessidade. Por exemplo, você contratou um seguro completo, seguro de automóvel, com um serviço de guincho de até 200 quilômetros. Tá. Naturalmente, saindo daqui de São Paulo para a Bahia, né, você vai percorrer mais do que isso. Então, nesse caso, por exemplo, o serviço de guincho te cobre, né, vai prestar uma assistência para você numa distância de até 200 quilômetros. Que é o suficiente, por exemplo, para remover o seu carro ali de uma região, né, vamos supor que você está numa praia, né, ele vai te conduzir até uma oficina mais próxima, né, ou uma cidade que tenha um apoio maior, tá bom? A distância adicional a que você não tenha contratado, nesse exemplo que a gente deu de 200 quilômetros, o segurado precisa arcaria do próprio bolso. Por isso a importância da gente ter essa consciência, o segurado e os corretores, né, calibrarem muito bem o pacote de assistência, por exemplo, de guincho, à necessidade do cliente. Bom, Uhum. nesse seu caso, eu sugeriria você contratar na sua pólice uma quilometragem ilimitada. E afinal de contas, você está pensando daqui para Bahia. Eu estimo que sejam mais de 2.500 quilômetros, ou algo próximo a isso, dependendo É da praia que você bastante, for. né. E assim, vou até continuar aqui no meu exemplo, tá, para o pessoal conseguir entender. O meu seguro, eu só renovo ele em fevereiro. E vamos supor que eu tô viajando agora em dezembro. Tem como eu fazer alguma alteração, pra deixar a minha quilometragem de guincho, ilimitada antes da renovação? Isso é possível? Tem. Você pode contratar o seu corretor ou aquele, né, aquele agente que vendeu o seguro para você e pedir essa alteração na pólice. O que a gente chama de endosso, né? Hum. Mas basicamente é um aditamento do seu contrato de seguro, da sua pólice. Olha, eu estou programando uma viagem e pelo que eu vi aqui, essas coberturas que eu contratei aqui de assistência, por exemplo, não são suficientes para uma eventualidade que eu venha a ter. Então, você pode pedir esse ajuste, tá bom? O mesmo processo como, por exemplo, quando você muda de casa, Uhum. né? Você altera lá o seu CEP, né? De que a gente fala de residência. Então, olha, eu não moro mais, por exemplo, no Jardins, agora estou morando em Moema. Um exemplo aqui em São Paulo. Então, é comum fazer essas alterações na apólice. Entendi. Isso também me lembra que quando eu mudei de casa, realmente eu fiz esse ajuste de CEP, mas eu imagino que por ser muito perto, onde eu mudei, não teve nenhum custo extra. Nesse caso do guincho, se eu quisesse contratar uma quilometragem maior ou passar para uma ilimitada, eu teria que pagar algum tipo de algum custo extra? Como é que funciona? Sim, geralmente sim, né? Quando você está adicionando um serviço, que é o caso da assistência, você está mudando de 200 quilômetros para uma quilometragem ilimitada, está agregando o serviço, geralmente você tem a diferença a pagar, tá? Algo pequeno, tá? Em termos de valor, mas sim, existe um custo extra para você pagar aqui em relação a essa adequação. Você está agregando um serviço à sua apólice, tá? E voltando ao exemplo do CEP que você comentou, isso vai depender bastante, tá bom? A mudança de CEP. No seu caso, quando você mudou, não teve alteração de preço. Eventualmente, você pode se deparar com você mudou para uma região de maior risco que tenha
gere um acréscimo de preço para você pagar, de prêmio. Então você teria que pagar uma diferença. Ou o contrário também acontece. Você mudou para uma cidade, uma região que o risco é menor. Então a seguradora devolve para você parte daquele prêmio. Então isso é bem comum acontecer. Entendi. Por isso que é importante conversar também com quem te vendeu ali o seguro, né? Pra te explicar esse tipo Exatamente. de situação. Apesar que nós na Zurich deixamos sempre isso muito explícito, tanto no nosso site, nos nossos portais, né? Essa comunicação para o segurado, para facilitar também essa compreensão do seguro de automóvel. Entendi. E, João, a gente falou bastante aqui de circulação aqui dentro do país, né? Mas a gente sabe que às vezes as pessoas acabam indo para países vizinhos, aqui na América mesmo, né? Como é que funciona nesses casos, né? Tem que contratar também alguma cobertura extra? Tem algum tipo de ajuste, de endosso que precisa ser feito? Olha só, interessantíssima essa pergunta, né? Muita gente costuma visitar, principalmente Uruguai, Argentina, são os destinos mais procurados para quem, né, que resolve sair do país. Principalmente, né? Vamos falar aqui, as pessoas que estão baseadas aqui na região sudeste e mesmo sul. Sul é muito comum isso. Uhum. E é muito importante saber disso, tá, Jamine? É necessário para você cruzar a fronteira dos países aqui do Mercosul, é exigido um documento chamado Carta Verde. Isso nada mais é que um seguro. Tá? Um documento, um contrato, uma pólice de seguro chamado Carta Verde, no qual você pode contratar isso diretamente com a seguradora, né, ou através do seu corretor. Então, todas as seguradoras oferecem esse produto, que na verdade é um seguro para terceiros. Ou seja, se você sair daqui, por exemplo, de São Paulo, foi até Montevidéu, por exemplo, e se envolveu em um acidente de carro, né, e danificou veículos de outras pessoas, ou seja, terceiros, esse seguro de Carta Verde cobre justamente esses danos a terceiros num valor de até $20 mil. Então veja, a importância de você ter essa policy contratada, tá? Uma por quê? Você protege naquela situação, e talvez o segundo, talvez o primeiro na ordem aqui, é porque é obrigatório. Você não consegue cruzar a fronteira sem a apresentação desse documento. Ah, então eles solicitam, né, Sim. isso na fronteira, a E imigração. o nome Carta Verde não é à toa, porque é um documento que originalmente tinha a sua coloração verde, né? Então, Ah, por isso que ficou com esse nome. é, Entendi. E aí isso também tem um custo extra. tem um custo extra. Tá? É uma policy adicional, na verdade, que você faz uma cobertura que você está contratando, tá? Especificamente para você que vai cruzar a fronteira aqui para os países do Mercosul, tá bom? Que são os principais destinos. Bom, alguns outros países não exigem tal documento, mas também é pouco provável, né? Essas viagens para outros destinos da América do Sul. Entendi. E aí, como é que fica também nesse ponto, já que a gente estava falando bastante do guincho, né? Esse Carta Verde, ele também dá direito ao segurado, né? Utilizar guincho se for necessário ou não? Aí é o seu seguro tradicional mesmo. Não, ele dá o direito também, tá bom? Porque a gente tem, na verdade, nesses outros países, nós temos seguradoras conveniadas ali, tá? Para prestar esse suporte ali ao nosso segurado. Então, uma vez você cruzou a fronteira ali, né? Tá na Argentina, por exemplo. Você teve alguma situação, você tem direito ao acionamento do guincho, tá bom? E todos você está amparado em relação a todas as coberturas que você tenha contratado. Tá? Ah, todas aquelas outras que você falou mais no Isso. início da conversa, Isso. também pode acionar lá e aí a seguradora parceira que Isso. te atende nesse caso. Exatamente. Entendi. Então ninguém vai ficar desamparado, né? Não. Pode viajar, ou seja para Bahia ou para Montevidéu. Você está totalmente amparado. Tá? Entendi. Lembrando que é importante você apresentar a contratação da Carta Verde, porque na fronteira você é obrigado a apresentar esse documento. E com quanta antecedência precisa fazer todos esses ajustes que a gente falou, né? Seja se você vai viajar para dentro do país e você precisa ajustar a sua quilometragem de guincho, por exemplo, ou contratar o Carta Verde. Tem alguma antecedência ideal que precisa ser feito isso? Nenhuma recomendação nesse sentido. Daí vai depender do quão planejado você é. Mas você pode contratar agora, por exemplo, que você já sai com esse documento emitido na Zurich. Ah, é praticamente na hora Online. assim que funciona. Exatamente. Olha, João, eu falo com o seu corretor, gostaria de ajustar minha cobertura porque estou saindo agora para ir para Bahia, né, para Praia do Forte de carro, e eu esqueci de ajustar minha quilometragem. Você pode fazer essa alteração agora. Entendi. Tá, no momento. Então pode estar lá arrumando a mala e falar, puxa, esqueci. Esqueci. Entendi. É. Funciona. Funciona. Legal. E assim, eu queria falar um pouquinho também, João,
de como que tem funcionado o atendimento, né? Porque a gente sabe que em caso de sinistro, né? Esse nome feio, mas que quer dizer quando acontece aquele risco ali previsto no contrato, né? Seja acidente, Sim. roubo, furto, enfim. Como que tem funcionado esse tipo de atendimento nesses períodos de férias, né? Que a gente sabe que tem muita movimentação em estrada, por exemplo, né? O segurado, ele consegue ser atendido rápido? É pelo WhatsApp? Como é que tá funcionando esse tipo de situação, né? Até pro segurado aqui já ir pensando que se acontecer alguma coisa com ele saber por qual caminho ir que ele vai ser atendido mais rápido. Como é que funciona? Na verdade, nesses períodos clássicos de férias, e não só de férias, mas a gente também ajusta nosso modelo de atendimento, a nossa operação, considerando também feriados prolongados, que a gente sabe que tem aquela, né, aquela debandada, né, para os destinos turísticos aqui. Quando a gente fala de São Paulo, principalmente aqui interior e o litoral, né, daqui do estado. Então, pensando nisso e sabendo dessa situação, nós já preparamos a gente, na verdade, nós reforçamos a estrutura de atendimento de guinchos e prestadores, né, junto com nossos parceiros fornecedores, que a gente tem parceiros de guinchos e mesmo assistência, vidros e faróis, enfim, todo o pacote de assistência que a gente oferece na pólice do seguro automóvel, nós reforçamos todo esse atendimento nessas épocas e posicionamos estrategicamente esses guinchos, vou dar um exemplo mais concreto aqui, né, próximo a essas localidades. Então, veja, dá um exemplo, a gente reforça a disponibilidade de guinchos na Baixada Santista, por exemplo, e litoral norte de São Paulo, nessas épocas de final de ano, para garantir que todos os nossos segurados tenham um pronto atendimento, né, e não tenham que ficar horas esperando ali para um serviço. Então, nós reforçamos isso agora nesse período de férias. Inclusive, acabamos de lançar o nosso plano integrado de verão, esse é o nome que a gente dá, que é esse reforço a essa nossa rede de atendimento. Entendi. Eu sei que você tá falando da Zurich, mas isso é uma prática relativamente comum de todas as Sim, seguradoras do mercado, né? sem dúvida. Tá? Porque já sabemos, imagina você ter um deslocamento de milhões de veículos para, por exemplo, o litoral, né, ou interior de São Paulo, e você não reforçar isso. Tem que deslocar minimamente essa sua operação para dar esse suporte necessário para o segurado. Para ele não importa se ele está em São Paulo ou se ele está na praia, ele quer ter o mesmo nível de atendimento com todo o direito. E muitas vezes, na verdade, onde ele quer ser atendido mais rápido é justamente nas férias, né? Porque ele tá ali gastando o tempo livre dele, né? Não quer ficar esperando, né? Exatamente. Entendi. E, João, você falou, assim, a gente falou bastante aqui do guincho, né? No caso das assistências. Mas eu queria explicar um pouquinho melhor para quem está acompanhando a gente, quais são as outras assistências que podem estar envolvidas, né? Que são utilizadas nesse período de férias, em viagem. O que você tem visto, assim, lá na seguradora? E o que você recomenda também ajustar para esse tipo de período, né? Para uma viagem de férias, por exemplo. Acho que o principal, Jamile, aqui é a atenção ao quilometragem de guincho contratado. Se ele está dentro desse percurso que você está programando fazer nas suas férias, né? Mas além deles, por exemplo, a gente tem pacotes de assistência para os vidros, em caso de, né, você está viajando, é super comum também você pegar uma pedrinha e trincar o seu para-brisa, né? Então isso gera uma dor de cabeça. São reparos que não necessariamente precisam ser feitos naquele momento, de imediato. Você pode tranquilamente seguir viagem e voltar, você depois agenda o serviço de substituição, de troca desse vidro, por exemplo. Uhum. Agora, casos de dano completo, quebrou o vidro, foi uma baita de uma pedra, você precisa trocar, senão você sequer consegue seguir viagem. Então, ali a gente também tem esses postos de atendimento, essas lojas de atendimento em todo o Brasil, né? Nós e todas as seguradoras. Então, é possível, sim, você fazer um agendamento de um serviço de troca de um para-brisa, por exemplo, no dia 28 de dezembro, lá na região da quase Baixada. Natal já, né? Justamente. Aliás, quase Ano Novo já, quase né? Ano Natal Novo, já né? passou, Então, você tem esse serviço, né? Além disso, temos o serviço de carro reserva, uma eventual situação onde você tem aqui tem uma colisão, né, numa localidade que vocês não estejam em São Paulo, por exemplo, na sua região origem, a gente também oferece para você o carro reserva em caso de sinistro, né, nessa situação. Então, acho que, falando um pouquinho dos serviços, basicamente são esses, das assistências que a gente fala. Uhum. Né? Mas acho que o mais utilizado realmente nesse período são os guinchos, né?
Entendi. O retrovisor também, ele acaba entrando como uma cobertura ou como uma assistência? Ele entra como uma cobertura, né, que a gente fala que a cobertura é o seguinte, de vidros que a gente oferece na nossa apólice. Naquele pacote que eu falei do completo, que eu comentei há pouco, Uhum. tá incluso também todos os serviços de todos os vidros, seja o para-brisa do veículo, faróis, retrovisores. Então, tudo isso está coberto dentro da cobertura de vidros que a gente coloca, né? Entendi. Além disso, hoje a gente oferece também coberturas adicionais, né, no pacote de vidros, por exemplo, faróis auxiliares. Não necessariamente é o farol do carro, mas estou aqui falando do farol de milha. Aquele pequenininho embaixo, né? Exatamente. Então a gente oferece também, isso entra muitas vezes, né, como uma cobertura adicional. Você Entendi. pode contratar na sua apólice. Entendi. E, João, um outro ponto que eu lembrei aqui é que a gente sabe que esse, né, fim de ano, começo de ano, costuma também chover bastante, né? Em algumas regiões do país. Aqui em São Paulo a gente acaba pegando muito isso, né? E eu fico lembrando aqui daquela situação que aconteceu não faz muito tempo lá em São Sebastião, né? No litoral norte, que teve, enfim, todo aquele alagamento, muitos carros foram afetados, né? Tudo bem que aí foi perto do carnaval, mas enfim. Sim. Eu queria saber como que é o preparo para esse tipo de situação também, né? Entra nesse tipo de reforço que vocês falaram, que você comentou, né? De fim de ano mesmo, no plano verão, por exemplo, que você comentou. Ali na verdade, ali foi uma tragédia, né, assim, infelizmente a gente, como você comentou, período de final de ano aqui na região sudeste, por exemplo, você tem um volume de chuvas muito grande e áreas sujeitas a alagamento, né. Vira e mexe a gente se depara com uma estrada sendo interditada, por um deslizamento de terra, então, a gente naturalmente torce para que isso não aconteça, mas quando acontece, nós estávamos lá, por exemplo, à disposição para atender todos os nossos segurados, né. Então, até numa força-tarefa de todas as seguradoras, de todo o mercado segurador, para prestar aquele atendimento. Onde, por exemplo, a gente removia os carros independentemente do qual seguradora ele fosse cliente. Então, Uhum. virou quase já uma ação coletiva de humanitária, né, para tentar ajudar minimamente aquelas pessoas que se encontravam naquela situação. Ali acho que é uma coisa bem específica. Mas sim, nós tínhamos ali uma força preparada para atuar guinchos preparados para atuar naquela situação. O grande problema era o acesso, nesse exemplo que você deu do litoral norte. Então, os guinchos estavam lá, mas eles não conseguiam acessar aquelas áreas que estavam ali bloqueadas por aquele deslizamento. Tivemos que acionar, não nós, né, naturalmente, foi acionada a defesa civil, né, para remover pessoas que estavam, inclusive, em situações de risco. Entendi. Legal. E outra coisa que eu queria perguntar, João, qual é a dica que vocês dão para quem está indo viajar, né? Precisa também preparar o carro de alguma forma para evitar ficar parado no meio de uma estrada, por exemplo, né? Aí, não por conta de chuva ou algum outro tipo de situação, né, que foge ao nosso controle. Mas tem alguma dica que está dentro do nosso controle que eu, como motorista, como proprietário de um veículo, posso fazer para ajudar nessa prevenção, para, enfim, para não ter nenhum tipo de problema e o seguro pode ajudar nesse sentido? Sem dúvida, Jamile. Aliás, essa é o principal ingrediente aqui, a principal dica que eu dou nesse final de ano, tá bom? Quem tá programando uma viagem. Porque é uma coisa super simples de se fazer e isso previne e evita diversas situações desconfortáveis, tá? Por exemplo, você planeja a sua viagem completa, se arruma toda ali com a família. No meu caso, por exemplo, vou eu, minha esposa, meus filhos, tudo certinho planejado. E eu, naturalmente, saio do dia 25 ou 26 para ir à praia, pós-Natal, né? E se deparo ali com um trânsito horroroso. Meu carro fica ali a 4, 5 horas, 6 horas ligado, né? E muitas vezes, por uma falta de atenção, uma falta de uma revisão prévia no veículo, o motor esquenta ou acontece qualquer pane no veículo por falta de manutenção. Ou seja, imagina o desconforto que você vai gerar ali, não só pra mim, se eu estivesse sozinho tudo bem, eu seguraria, agora com filhos, esposa, eventualmente ali com pessoas de idade, isso gera um transtorno muito grande, né? Então assim, minha dica, mantenha o seu carro no seu nível de revisão regular, porque você mantém a garantia do veículo quando ele é um veículo novo, de até 5 anos, né, dependendo do que a montadora oferece. Então é super importante manter essa revisão em dia. Em segundo, para evitar esses contratempos que pode ter numa viagem de final de ano, tá bom? Claro, a seguradora estará lá para te auxiliar
e de prontidão para te auxiliar nessa situação. Mas veja, você você tá contando que vai sair daqui de São Paulo e para Ubatuba em 4 horas. Se você tiver um contratempo desse, sua viagem no mínimo vai dobrar de tempo, porque muitas vezes o seu veículo vai ter que ser removido para outra região, a base mais próxima, você vai ter que tirar todas as malas do carro, colocar no outro, enfim, vai te gerar um transtorno. Então, minha dica é, faça uma revisão, um check-up super simples no seu carro, nível de óleo, faróis, mesmo porque faróis, por exemplo, se não tiver em pleno funcionamento, é passível de multa. Então, assim, a brincadeira começa a ficar cara. Entendi. Então, basicamente, esses são os pontos principais, né? Fazer uma boa revisão, assim. Tem alguma antecedência também recomendada? Ou, sei lá, Não, um dia antes tá valendo? Pode fazer um dia antes, tá valendo. A questão é, final de ano, muitas pessoas já se preparam para fazer essa revisão e acabam lotando as oficinas. Então, você vai ter que ajustar ali com certa agenda da oficina que você for levar o seu veículo para fazer essa troca de óleo ou a revisão, enfim. Trocar algum farol, fluido né? de freio, exatamente. Você não tem... Mas é prudente, tá? Isso minimiza bastante. Acho que não tem coisa mais triste, acho que todos nós já nos deparamos com essa situação, quando você está passando na estrada e você encontra um veículo parado ali no acostamento, aquela família tudo aguardando ali fora do veículo, um atendimento, enfim, tendo que tirar, né, as malas do carro. Muitas vezes debaixo de sol, né? Porque é um período, pleno verão, né? O pessoal tá... Exatamente. Ou pior, né? Uma chuva intensa Ou também, pior na sai do chuva. veículo. Então, outra dica também, naturalmente, para incluir nessa lista aí do check-up, tá bom? É a vida útil dos pneus. Então, acho que... Né? Então, assim, é um check-up básico do veículo, né? Que eu tô falando de óleo, nível de óleo, fluido de freio, pneus, lanternas, né? Então, acho que é um pacotinho razoável para... E coisa simples, tá? Não exige um custo absurdo para você garantir a manutenção em dia do seu veículo. Nenhuma mudança muito drástica, né? Exato. Entendi. E, João, eu sei que a gente já trouxe aqui vários exemplos, né, de situações que podem acontecer numa viagem de carro, mas eu queria saber se, além dessas que você já comentou aqui, né, tem algum outro tipo de situação que é comum acontecer, vocês atenderem lá na seguradora enfim, de sinistro, né, essa palavra feia, que costuma acontecer no fim de ano com as pessoas, seja por falta de revisão, ou enfim, por algum outro tipo de situação que tá fora do controle. O que mais vocês costumam ver, assim? Temos situações, principalmente em função do trânsito, né, nas rodovias, né, aquele trânsito ali de anda e para, né, pequenas colisões vão por distração. Então é comum, infelizmente ainda é bem comum você olhar para o lado e aquele anda e para no trânsito, as pessoas ali, naquela inquietude, pegarem o celular, né, enfim, se distrair com qualquer outra coisa, e quando vê o carro da frente que tinha andado um pouquinho, parou, e você bate atrás do carro. Ou pior, alguém faz isso com você. E aí gerando, inclusive, em algumas situações, até engavetamentos, né, por distrações, tá bom? São situações de... Isso vale o reforço, presta atenção, né? Mas são situações, Jamile, que não são suficientes, muitas vezes, para acionar a franquia. É uma colisão leve, em grande parte dos casos, tá bom? Mas que danifica o seu para-choque, danifica muitas vezes a sua lanterna, danifica alguma coisa no veículo. Ele não fica impossibilitado de seguir viagem, mas ele vai te tirar um dano, tá bom? Isso a gente observa bastante também acontecendo, sobretudo nos trânsitos, né? Nos congestionamentos de final de ano. Tá? E aí eu aproveito para reforçar o que a gente, justamente para essas situações, nós, como comentei, criamos a cobertura adicional na Zurich de pequenos reparos premium, que cobre justamente essa situação. Tá? São pequenos danos que acontecem, na grande maioria das vezes, 80% dos casos, envolvendo o para-choque do veículo, onde a gente prevê a troca desse item nessa situação. Porque não foi uma colisão suficiente para acionar o seguro. Ele ficou abaixo daquela franquia. Né? Então, só que para o segurado, trocar um para-choque muitas vezes é caro. E sim, hoje troca de para-choque na média custa R$2.000. Então, veja, não é o suficiente para você acionar o sinistro, cuja franquia é de R$5.000, por exemplo. É isso que eu pedi pra você explicar depois, né? O que é a franquia para quem nunca comprou um seguro automóvel? Boa. Na verdade,
a franquia, na verdade, o segurado, o cliente, ele é a parte que o cliente paga, né, a corresponsabilidade do cliente que ele tem que pagar, em caso de uma colisão cujo valor do dano fica superior ao valor estabelecido pela seguradora. Então, vou te dar um exemplo. Acho que fica mais tático aqui, fica mais fácil das pessoas compreenderem. Vamos lá. Então, a franquia só existe em caso de colisão, tá bom? Não, a gente não cobra a franquia em caso de se o veículo foi roubado, ou mesmo para terceiros. Não existe essa coparticipação do cliente, é só em caso de colisão. Então, Jamile, você bateu o seu carro muito forte, tá bom? Vamos colocar aqui contra um poste, tá? E o valor de reparação do seu veículo, né, ficou em 20 mil reais. Salgado. Cara, vou dar um exemplo. Um carro de 100 mil reais custou 20 mil reais para reparar. Foi feito um orçamento, olha, troca de peças e mão de obra ficou em 20 mil reais, ok? Vou acionar o seguro. Quando você aciona o seguro, você fica obrigado a pagar o valor da franquia. Nesse exemplo que eu dei de 5 mil reais. Portanto, você paga aquela franquia de 5 mil reais do seguro para você ter a reparação dos 20 mil reais do seu veículo. Entendi. Tá bom? O que acontece? Que pequenas colisões, como essa que eu estava comentando no início, uma troca de para-choque, por exemplo, fica só 2 mil reais para consertar. Poxa, João, mas eu não vou acionar o seguro, então. Vou pagar 5 mil reais para trocar um para-choque que custou 2? Não faz muito sentido. E realmente, você não aciona, né? Você acaba pagando do bolso. Por quê? Uma vez que você não aciona o seguro também, a sua cobertura de colisão, você não perde o que a gente fala da classe de bônus. Ou seja, você não é penalizada, não é penalizado o termo correto. Mas né? você não é bonificado. Você não é né? bonificado, você perde o seu bônus. Logo, o preço da sua renovação não fica prejudicado. Só um parênteses aqui, o bônus, você me corrige se eu estiver errado. Você vai receber, conforme você tem um bônus bom, né? Um bom comportamento, Isso. menos acidentes, você Isso. vai ganhando um descontinho na renovação, é isso? Isso. A cada ano que você tem um seguro e você não tem nenhum sinistro, né, você passa ali, vamos dizer assim, ileso, você vai ganhando um ponto, uma classe de bônus. Então, você começa hoje, contrata compra o seu veículo, seu primeiro carro e faz seguro. Você é um bônus zero, que a gente fala. A partir de um ano, você não teve nenhum sinistro, nenhuma ocorrência, você ganhou uma classe de bônus. E vai indo. Hoje, Perfeito. os melhores condutores, os melhores perfis de condutores são os bônus 10. E é super comum a gente encontrar pessoas com bônus 10. Vou ver qual que é o meu. Consulte lá. Né? Mas também é o seguinte, em caso de você ter um sinistro, não é que você perde volta da estaca zero. Não, você só perde uma classe de bônus. Entendi. Por exemplo, você sai do 8 e desce pro 7. Então, é assim que funciona a mecânica do bônus. E quanto maior a classe de bônus, melhor indica o seu risco para a seguradora. Logo, você vai ter uma melhor condição de preço. Perfeito. Tá bom? Tá muito atrelado a isso. Entendi. Então, nesse caso que eu comentei, só para concluir aqui, deixar clara a explicação, quando você aciona o seguro, né, da sua franquia, nesse caso, desse dano de 20 mil reais, né, você teve que pagar a franquia, além disso, você perde uma classe de bônus. Entendi. E aí, só por um para-choque, muitas vezes não vale a pena, né? Pois é, por isso justamente que nós criamos essa cobertura de pequenos reparos premium. E aconteceu com o Bingo, tá? Um caso muito curioso, foi exatamente isso que eu te falei. Então eu trago aqui esses exemplos com muita caso propriedade. Real aí, né? Acontece também com a gente da seguradora, né? Então eu bati o meu carro ali, né? Uma coisa super simples. Imagina, não impossibilitou eu conseguir o percurso que eu tava fazendo, nada. Mas marcou. Poxa, um carro novo, né? Não queria ficar com um para-choque trincado, né? Não foi nem amassado, trincou ali e tal. Eu tive que trocar. Não tinha sua cobertura. Falou, não, João, não vale a pena se acionar. Ah, não, então eu gostaria de criar um serviço, isso aconteceu de verdade, né, Zoe? De pequenos reparos premium, onde a gente prevê a troca. Eu quero ter a chance de trocar isso, sabe? E aí, a gente tinha identificado ali naquele momento uma lacuna. Não existia esse serviço no mercado. Foi que a gente incluiu para atender, inclusive, essas situações de distração no trânsito ou pequenos reparos, como o nome já diz. Entendi, que pode acontecer muito nesse período, né, Exato. de viagens. Maravilha. João, pra gente fechar aqui o nosso papo, tem alguma dica final que por acaso você não falou aqui, que a gente não comentou ainda? A minha dica é o seguinte, faça as revisões preventivas do seu veículo para você não te ficar na mão agora no período de férias, né? E além disso, qualquer caso de dúvida, procure seu corretor e explique a sua necessidade para ele. Ele melhor do que ninguém vai conseguir adequar
a sua pólice de seguro à sua real necessidade. Então, acho que essa é a dica final que eu deixo aqui com vocês. Maravilha. Então, obrigada, viu? Queria te agradecer pela presença, pela participação e com certeza teve muitas dicas aqui para quem está acompanhando a gente não ficar na mão nessas férias, né? Obrigada, João. Obrigado, Jamile. No programa de hoje, nós falamos sobre como o seguro ajuda quem vai viajar com o carro nas férias. Você que está assistindo a gente no YouTube, deixa nos comentários o que você achou do tema. Tem alguma dúvida? Comenta aqui pra gente. Aproveita e já se inscreva no nosso canal para não perder nenhum episódio novo. O Tá Seguro também está disponível nas principais plataformas de podcast, então segue a gente lá na sua favorita. O programa de hoje teve produção, roteiro e apresentação de Jamile Niero, direção técnica de Anderson Oliveira e Leonardo Tanaka e edição de Lion Fidel. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio com a gente e até o próximo. Você pode aprender música clássica aos 20, ou gostar de jogar videogame aos 60, dar a volta por cima aos 30. A vida não precisa ser 8 ou 80. O importante é ser quem você é. A melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele. Mas, se precisar, deixa que a gente cuida de você. Icatu. Vida pra toda a vida.